Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Cidadania e hoje na nossa aula de número 8 nós vamos falar sobre os deveres dos cidadãos e o objetivo principal aqui é entender quais são as responsabilidades e obrigações legais dos cidadãos, além de compreender a importância do cumprimento desses deveres para o funcionamento saudável da sociedade. Para isso serão apresentados os principais deveres de cada cidadão, como, por exemplo, o pagamento de impostos, o respeito às leis e às normas estabelecidas. Vamos também abordar as formas de participação cidadã e o exercício do controle social. A participação cidadã, ela é fundamental, pessoal. Ela é bastante fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, porque ela permite que o cidadão tenha voz ativa na tomada de decisões que afetam suas vidas e a vida da comunidade. E serão apresentadas diversas formas de participação cidadã, como controle social sobre os gastos públicos, a participação em conselhos de políticas públicas, a fiscalização de processos eleitorais e a participação em audiências públicas. Por fim, será feita uma reflexão sobre o papel do cidadão na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O exercício dos direitos e deveres dos cidadãos é fundamental para a promoção da cidadania e para a construção de um país mais justo e democrático. Pequenas ações individuais podem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Nós esperamos que essa aula contribua para o seu entendimento sobre a importância da cidadania e para a promoção da participação ativa dos cidadãos na vida política e social. Vamos juntos aprender mais sobre os deveres dos cidadãos e como podemos contribuir para uma sociedade que seja mais justa e também igualitária. Bem, pessoal, assim como os direitos, os deveres dos cidadãos também são estabelecidos por lei e são fundamentais para o funcionamento da sociedade. Os deveres dos cidadãos são as responsabilidades e obrigações legais que cada um de nós tem perante o Estado e a sociedade. Alguns dos principais deveres dos cidadãos são, por exemplo, votar, e a gente sabe que o voto é um dos principais deveres que cada cidadão tem em uma democracia, sendo obrigatório no caso do Brasil para maiores de 18 anos. Então o voto é uma forma de escolher os representantes políticos que vão governar o país, os estados e os municípios, além de decidir sobre questões importantes por meio de plebiscitos e referendos. O voto é um direito e um dever dos cidadãos porque expressa a sua vontade e a sua participação na vida política. O segundo elemento aqui importante é o respeito às leis. Todo cidadão deve respeitar as leis e normas estabelecidas pelo Estado que regulam a convivência social e garantem a ordem pública. As leis, elas são criadas para proteger os direitos e interesses da coletividade, evitando conflitos e injustiças. E o respeito às leis é um dever de todos os cidadãos, porque contribui para a manutenção da paz social e do Estado democrático de direito. Pagar impostos é também uma obrigação legal de cada cidadão, sendo fundamental para o financiamento dos serviços públicos. E nesse aspecto, os impostos são tributos que o Estado cobra dos cidadãos para arrecadar recursos que serão usados para custear despesas públicas como saúde, educação, transporte, segurança, entre tantos outros benefícios. O pagamento de impostos é um dever dos cidadãos porque ele permite que o Estado possa oferecer serviços públicos de qualidade e atender às necessidades da população. E, nesse sentido, respeitar os direitos dos outros é também uma outra obrigação importante que cada um de nós precisa ter como cidadão. Evitando a discriminação e o preconceito. Nesse sentido, os direitos humanos são universais e inalienáveis, ou seja, valem para todos os seres humanos, independentemente de raça, cor, sexo, idade, religião ou qualquer outra característica. O direito ao respeito dos outros é um dever para cada um de nós, pois promove a dignidade humana e a igualdade. E participar também da vida política e social é outra obrigação que nós temos como cidadãos, e nesse sentido é um dever nosso fazer isso, seja por meio do voto, da manifestação ou do engajamento em movimentos sociais e organizações da sociedade civil.
Nesse sentido, a participação cidadã é uma forma de exercer a democracia participativa em que todos os cidadãos podem influenciar nas decisões políticas que afetam as suas vidas. E assim sendo, pessoal, a participação cidadã é um dever dos cidadãos, porque ela fortalece a democracia e a cidadania. Bem, nós vamos aprofundar a importância do cumprimento dos deveres dos cidadãos para o funcionamento saudável da sociedade. E aqui o cumprimento desses deveres é fundamental para garantir o respeito às leis e às normas estabelecidas, além de ser uma forma de assegurar a participação cidadã na vida política e social. E um dos principais deveres, como nós dissemos, é o pagamento de impostos, que é uma obrigação legal e fundamental para o financiamento de serviços públicos como saúde, educação, transporte e segurança. Além disso, a participação cidadã é uma forma de exercer o controle social sobre instituições públicas, garantindo a transparência e a responsabilidade dessas instituições perante a sociedade. Então, nesse sentido, a participação cidadã pode ocorrer de muitas formas diferentes, como o controle social sobre gastos públicos, a participação em conselhos de políticas públicas, a fiscalização de processos eleitorais, a participação em audiências públicas, e, nesse sentido, ela é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Quando as pessoas se engajam de forma ativa e responsável na vida política e social, elas conseguem influenciar as decisões que são tomadas em benefício da coletividade. E, nesse aspecto, o exercício da cidadania é uma forma de luta pelos direitos e pelo cumprimento das obrigações legais, contribuindo para a construção de uma sociedade que seja mais justa e também democrática. Nós vamos aprofundar aqui a importância da participação cidadã na vida política e social, seu papel no exercício do controle social sobre as instituições públicas e privadas. Então, a participação dos cidadãos é fundamental para garantir a transparência e a responsabilidade dessas instituições perante a sociedade, uma vez que permite que as pessoas tenham voz ativa na tomada de decisões que afetam suas vidas e a vida em comunidade. E, nesse aspecto, a nossa participação pode ocorrer de diversas formas, como controle social sobre os gastos públicos, participação em conselhos de políticas públicas, a fiscalização de processos eleitorais e a participação em audiências públicas. Então, pessoal, cada uma dessas formas de participação tem um papel importante no exercício do controle social e na construção de uma sociedade que seja mais justa e igualitária. E, nesse aspecto, o controle social sobre os gastos públicos, por exemplo, ele é fundamental para garantir que o dinheiro arrecadado com impostos seja utilizado de forma adequada e para benefício da população. Então, ferramentas como o Portal da Transparência e o Tribunal de Contas permitem que os cidadãos acompanhem de perto como o dinheiro público está sendo gasto e façam denúncias em caso de irregularidades. Participação em conselhos de políticas públicas é outra forma de participação cidadã que permite o diálogo entre o governo e a sociedade civil sobre temas específicos como saúde, educação ou meio ambiente, e esses conselhos são espaços importantes para a discussão de políticas públicas e para o monitoramento de sua implementação. E, nesse sentido, a fiscalização de processos eleitorais também é uma forma de participação cidadã que ajuda a garantir a transparência e a lisura das eleições. Iniciativas como o Observatório Nacional, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, movimentam as eleições e denunciam possíveis irregularidades. Bem, pessoal, a gente também precisa refletir sobre o papel do cidadão na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Cada um de nós possui um papel fundamental na promoção da cidadania e na construção de um país mais justo e também mais democrático. O papel do cidadão na construção de uma sociedade assim é exercer seus direitos e cumprir suas obrigações legais de forma ativa e responsável. É importante que os cidadãos estejam conscientes de seu papel na sociedade, lutem por seus direitos, além de cumprir suas obrigações legais como votar, pagar impostos e respeitar as leis. Somente assim poderemos construir uma sociedade mais justa, igualitária, onde todos os cidadãos tenham acesso aos seus direitos fundamentais e possam exercer
a sua cidadania plenamente. Além disso, é importante destacar que o exercício da cidadania não se limita apenas às obrigações legais, mas também às ações cotidianas, como respeito ao próximo, promoção da igualdade, cuidado com o meio ambiente. Pequenas ações individuais também podem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. Portanto, é fundamental que cada um de nós reflita sobre o nosso papel e como podemos contribuir para a construção dessa sociedade. Bem, pessoal, nós estamos chegando aqui ao fim da nossa aula. Estamos concluindo, aliás, esse curso, né? Finalizando a aula e concluindo esse curso. E é importante aqui avaliar o nosso aprendizado. Durante esse curso de cidadania, nós aprendemos sobre direitos e deveres dos cidadãos, a importância do cumprimento desses deveres para o funcionamento saudável da sociedade, a participação cidadã, o exercício do controle social e tantos outros conceitos importantes. Podemos concluir que a cidadania é fundamental para a promoção da democracia, garantindo aos cidadãos a participação na vida política e social, além da proteção de seus direitos. Aprendemos sobre os primórdios dos deveres dos cidadãos que estão estabelecidos por lei, falamos sobre a Constituição Cidadã e tantas outras coisas importantes. Mas queremos destacar, no fim de tudo isso, que o papel de cada um de nós na construção de uma sociedade melhor ocorre quando nós entendemos que o exercício dos nossos direitos e deveres é fundamental para a promoção da cidadania e para a construção de um país mais justo e democrático. Então nós esperamos que esse curso introdutório tenha contribuído para o seu entendimento sobre a importância da cidadania e para a promoção da participação ativa dos cidadãos na vida política e social. Então, sucesso nos estudos e esperamos encontrar vocês em outras oportunidades.